Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês, sobre sua casa, sobre sua família. Amados, é com muita alegria que nós estamos começando mais um culto ao nosso Deus, culto da fé na palavra do Senhor, fé nas promessas do Senhor, no caráter de Deus. Deus é e não há outro além dele. Então, neste momento, nós estamos nos regozijando por começarmos mais um culto ao nosso Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, fique à vontade, adore ao Senhor, entregue-se ao Senhor, louve, clame ao Senhor, porque certamente Ele tem socorro para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Abra comigo sua Bíblia, Salmo de número 121. Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia, amém. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esta é a palavra do Senhor, esta é a promessa do Senhor. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, nós estamos na tua casa. Meu Senhor, nós queremos adorar o teu santo e precioso nome. Nós queremos bendizer a tua majestade e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco de maneira poderosa nesta noite. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que traga, ó Deus, regozijo à nossa alma, que traga ao nosso coração, ó Deus, a palavra poderosa do Senhor, o maná do céu, a revelação que vem do teu trono. E nós pedimos, ó Deus, que nós sejamos alimentados pelo Senhor, que nós sejamos alimentados pelo Senhor. Nós desejamos do alimento espiritual, nós desejamos o alimento da tua palavra, Senhor. E neste momento, ó Pai, em que nós começamos este culto, eu já quero orar e interceder por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, ó Pai, que o Senhor possa neste momento trazer a cura miraculosa do Senhor sobre esta pessoa, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Meu Deus, em nome de Jesus, embora se multipliquem, ó Pai, casos de enfermidades entre as pessoas, nós cremos no poder do Senhor, que tem autoridade, ó Pai, para curar, para restaurar a saúde, para restabelecer. Por isso, nesta noite, Pai, eu peço, toca essa vida que se encontra em casa, que se encontra enferma, também essa pessoa que se encontra nos hospitais, ó Pai. De repente há pessoas nos hospitais que estão precisando, ó Pai, do poder do Senhor, do toque especial. Há pessoas que de fato, ó Deus, não poderão escapar se não for por um milagre do Senhor, e o Senhor tem todo o poder e autoridade. Pedimos por este milagre, também pedimos por aquelas famílias que estão, ó Deus, em litígio. Meu Deus, as vias de separação, que o Senhor venha restaurar este lar, esta família, em nome de Jesus. Relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre irmãos. Meu Pai, venha restabelecer para a tua glória, com o teu bálsamo, ó Deus, venha curar e tratar todas as feridas. Meu Deus, esta é uma noite de milagres, esta é uma noite de cura, é uma noite de cura para a alma, de cura para o espírito, de cura para o corpo, ó Pai. E nós queremos pedir que o Senhor já entre com providência, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos adorar ao Senhor neste momento então. Glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, com muita alegria, adore ao Senhor juntamente conosco, porque o Senhor tem grandes obras a fazer em nosso meio.
Glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor, venha falar conosco. Também através do louvor vem ministrar, meu Pai. Aleluia. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oh Senhor, ensina-nos, ó Pai, a carregar a nossa cruz. Tua palavra diz que nós devemos tomar todo dia a nossa cruz e seguir ao Senhor. Oh Pai, nós clamamos ao Senhor nos momentos de tribulação e dificuldade, nos momentos de aperto, Pai, nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos responde. E o Senhor nos responde. Ele sempre nos responde. Ele sempre nos responde. Por isso podemos clamar. Por isso podemos clamar. Por isso podemos clamar com confiança. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, oh meu Pai, receba a nossa adoração nessa noite, receba o nosso louvor nessa noite. Meu Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós cremos nesta palavra. Pedimos a Deus que o Senhor venha esclarecer tudo, ó Deus, ao nosso coração, tudo que diz respeito à vida, diz respeito à existência, diz respeito à fé. O Senhor é o nosso sumo modelo, ó Pai. Aleluia, obrigado, meu Deus. Fala conosco nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, também através das demais partes deste culto, para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Você que está em casa, que quer abrir sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 24. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 24. Amados, nós vamos começar a falar sobre uma série de princípios da palavra de Deus. E eu quero que você entenda algo que eu tenho discutido muito em casa com a minha esposa. A gente conversa sobre a palavra e sobre aquilo que Deus está colocando no nosso coração para compartilhar. E nós conversávamos ontem sobre isso, princípios da palavra de Deus. Entenda que a palavra do Senhor é soberana, ela permanece para sempre, é imutável. E quando nós vivemos a nossa vida, nós devemos viver à luz desta palavra, no crivo desta palavra, nas diretrizes desta palavra. Agora, quando nós começamos a olhar circunstâncias e a defender valores e princípios que destoam dessa palavra, ou a defender comportamentos, atitudes ou hábitos que não estão de acordo com essa palavra, muitas vezes nós começamos a perder o rumo e nós ficamos desnorteados. E nós ficamos desnorteados. E neste momento nós queremos pensar sobre alguns princípios da palavra de Deus, pensar sobre aquilo que Jesus ensinou. Então, Mateus capítulo 10, versículo 24. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor.
Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, te agradeço por esta palavra. Esta palavra é desafiadora, ó Deus. Instruções do teu Filho Jesus Cristo para os seus discípulos, para aqueles que iriam proclamar a verdade, para aqueles que iriam proclamar a palavra, para aqueles que iriam, ó Deus, dizer nos telhados aquilo que ouviram no secreto. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine este princípio nesta noite, para a glória do Senhor. Amém. Amados, há algumas semanas eu preguei aqui que se nós fizermos o bem, formos zelosos do bem e formos perseguidos, nós devemos nos regozijar, porque assim estaremos cumprindo a vontade do Senhor, fazendo o bem. Mas se nós fizermos o que é errado e formos punidos por isso, na verdade não há nenhum louvor, não há nenhuma glória nisso, porque teremos errado, estaremos em débito com os princípios e valores do reino de Deus. E esta palavra hoje chega ao nosso coração como mais uma forma de entendermos que Cristo chama os seus discípulos, dá instruções claras para que eles vão e anunciem o reino de Deus, e lhes dá autoridade sobre os demônios, autoridade sobre espíritos malignos, autoridade sobre as enfermidades, e manda que eles vão anunciar. E eles vão. E à medida que eles vão, os resultados aparecem, eles voltam felizes, porque aquilo que eles tinham ido fazer deu certo, funcionou. Glória a Deus por isso. Mas Jesus faz uma advertência aqui. E ele começa essa advertência dizendo o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre. Eu e você, como discípulos de Cristo, jamais estaremos acima de Cristo. Jesus estava dizendo para eles: olha, eles me perseguiram, me chamaram de Beelzebu, imagina o que farão com vocês. Se eles me perseguiram, vão perseguir vocês. Vocês não são melhores do que eu. Jesus ali não estava colocando nada em termos de grandeza ou igualdade, porque a humildade de Jesus é conhecida. Ele esvaziou-se da sua glória e veio até aqui, a esta terra, ser um ser humano como eu e você, e manifestar Deus andando entre nós, e ser humilhado e morrer na cruz do Calvário. Então aqui nós estamos falando de enaltecimento próprio. Jesus apenas está conscientizando os seus discípulos de que eles seriam perseguidos também, já que ele havia sido perseguido. Ele diz: basta que o discípulo seja como seu mestre. Basta que o discípulo seja como seu mestre. Então, se alguém está te perseguindo porque você é cristão, glorifique a Deus por isso. Basta que você seja perseguido, sim, glorifique a Deus por isso.
não se inflame o seu coração de amargura, não se inflame o seu coração de tristeza, porque a sua glória, a glória de Deus é sobre você, e te espera uma coroa da justiça, uma coroa de glória, porque você está sendo humilhado, rejeitado pelos homens, por causa do nome de Cristo. Este é um princípio da palavra, amados, isto é um pilar da palavra. Eu não posso negociar os meus valores e princípios de Deus para ser aceito pela sociedade. Eu não posso negociar os valores e princípios de Deus, da palavra de Deus, para ser aceito por um grupo social, para ser aceito por amigos na escola, para ser aceito por colegas de trabalho. Eu não preciso negociar os valores e princípios da palavra de Deus para viver melhor com as pessoas. Porque se elas me perseguem pelo fato de eu ter os valores e princípios de Cristo, elas apenas estão fazendo o que os seus antepassados fizeram com o próprio Cristo, o perseguiram. Então Jesus está dando um princípio para nós, que baste a nossa vida sermos como Ele foi, que basta a nossa vida vivermos como Ele viveu, anunciando o reino de justiça e de paz que procede do Pai para a humanidade, e assim cumpramos o propósito de Cristo na nossa vida. Mas Ele alerta: haverá perseguições. Ele diz: se me chamaram de Beelzebu, ou se chamaram de Beelzebu, dono da casa, imagine os seus domésticos, imagine aqueles que estão servindo. Então eu quero trazer um princípio para você hoje: fortaleça a sua vida em Deus. Isso mesmo, firme o seu posicionamento em Deus, firme o seu posicionamento em Cristo. Coloque os princípios de Deus à frente como escudo da sua vida. Não negocie esses valores de modo nenhum com quem quer que seja. Então este é o primeiro princípio que eu quero trazer: que você firme a sua vida em Deus, sabendo que por causa disso haverá perseguições, sabendo que por causa disso você será rejeitado por alguns. Irmãos, prestem atenção. Todos nós, quando cremos no Senhor, nós vimos de uma estrutura familiar, de um círculo de amizades, de um local de trabalho tal que nós tínhamos um convívio social. Mas desde o tempo em que você se converteu ao Senhor Jesus, quantos daqueles amigos que andavam com você já não andam mais? Quantas pessoas que você conhecia, que eram pessoas que às vezes até comiam no mesmo prato e que simplesmente desapareceram da sua vida? Então na nossa vida, quando nós decidimos por Cristo, e quando Cristo nos chama para a sua graça, conforme o seu eterno poder, e conforme a convicção do Espírito Santo, a respeito do pecado, da justiça e do juízo, nós fomos transportados de uma existência de morte, debaixo do império das trevas, para uma existência de vida, cheios da graça de Deus. E nem todos que estão ao nosso lado entendem isso, e nem todos que estão ao nosso lado reconhecem isso, e nem todos que estão ao nosso lado respeitam isso. Mas sabe, nós como cristãos precisamos ter postura de cristão. Nós ouvimos aqui uma mensagem poderosa no domingo, a respeito de um homem que tinha uma opção de fugir ou de lutar e defender o seu campo, e ele fica para defender o seu campo, e recebe um grande livramento do Senhor. No mundo espiritual nós precisamos ter postura, amados. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é uma metáfora dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. Ei, entenda isso, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra pessoas, não é contra instituições, não é contra religiões, a sua luta não é contra
nada que seja instituído pelo homem. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, espíritos da maldade que andam dominando esse mundo tenebroso. Então, contra este mundo espiritual, nós precisamos firmar a nossa fé em Deus. Mas vem uma crise, começa a afetar o mundo, começa a afetar o nosso país, começa a afetar a nossa cidade, e de repente as pessoas começam a entrar em parafuso, começam a ficar extremamente ansiosas, começam a se encher de temores e medos. Irmãos, termos precaução é importante. Respeitarmos as autoridades é importante, mas vivemos aterrorizados não. A nossa condição humana, psicológica, não é preparada para vivermos em terror e em temor, atemorizados o tempo todo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer o poder da morte, porque o poder da morte escravizava as pessoas todo o dia, conforme diz em Hebreus, capítulo 2. Então a manifestação do Filho de Deus é para desfazer as obras do diabo, a manifestação do Filho de Deus é para desfazer o medo que as pessoas tinham da morte, e de repente as pessoas estão atemorizadas e aterrorizadas, e estão se escondendo, se enclausurando e adoecendo. Mas eu quero conclamar você nesta noite a crer na palavra de Deus. As circunstâncias dessa vida podem ser terríveis, sim, mas nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir, e Ele tem promessas para mim, e Ele tem promessas para você. Nós não estamos ao relento, nós não estamos abandonados, nós não estamos como alguém que está num barco sem um leme. Nós estamos num barco que é pilotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa condução certa e certeira para a eternidade com Deus. Então o terror não faz parte da minha vida, o terror não precisa fazer parte da sua vida. Você entende isso, irmão? Então levante a cabeça e entenda: Jesus foi perseguido e foi morto por causa da justiça, porque o eterno plano de Deus era para justificar aqueles que, crendo nele, recebem a salvação pelo seu sangue. Ele foi perseguido e morto. Nós não somos melhores. E quando nós abrimos mão dos princípios e valores do reino de Deus, quando nós abrimos mão dos princípios e valores eternos de Deus, por causa de questões dessa vida, nós estamos simplesmente repudiando o sacrifício de Cristo, amados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se Cristo morreu para desfazer as obras do diabo, e se Ele morreu para nos livrar do nosso pecado, quando deliberadamente nós procuramos o pecado pelas nossas próprias forças, com as nossas próprias pernas, e vivemos uma vida de pecado, tendo conhecido a justiça, nós estamos pisando o sangue do sacrifício, conforme dizem Hebreus. E isso é sério. E nós precisamos viver conforme princípios da palavra de Deus. E esses princípios vão ser as balizas da nossa vida, não nos permitirão atravessar para a perdição eterna. São inegociáveis, amados. São inegociáveis. Aqui continuando, ele diz assim: portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Advertência do Senhor. Na segunda-feira eu li esse mesmo texto, mas em Lucas 12:3. Aquilo que você ouve no gabinete, diga de cima dos telhados. Numa outra versão, aquilo que está em secreto há de ser revelado. Preste atenção. Jesus fala: não temam as pessoas que perseguem, não temam aqueles que nos acusam,
Não temam aqueles que nos perseguem, não temam aqueles que nos maldizem, não temam aqueles que estão perseguindo os cristãos por causa da justiça. Não temam, porque tudo será revelado. Então primeiro Jesus diz que tudo será revelado. Ele diz: não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Então, amados, deixa eu falar, aqueles conchavos escondidos serão revelados. Aquelas armações escondidas serão reveladas. Aqueles pecados ocultos virão à luz. Aqueles crimes que não foram punidos pela justiça humana virão a ser julgados pelo Senhor. Não há nada que fique encoberto à palavra de Deus. Não há nada que fique encoberto ao olhar de Deus. Tudo que está oculto e obscuro hoje virá à tona. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Alguém que comete um crime não deixa de ser criminoso porque a justiça não o puniu. Eu vou repetir. Aquele que comete um crime não deixa de ser criminoso porque a justiça não o puniu. Continua sendo criminoso porque cometeu um crime. Há pessoas que cometem homicídios, desaparecem e ninguém jamais vê. Mas onde quer que essa pessoa esteja, essa pessoa é uma assassina que não pagou pelo seu crime. Acontece que haverá um dia estabelecido por Deus em que Ele há de julgar, e tudo que não foi punido, tudo que ficou escondido, tudo que foi oculto, virá à tona. Trazendo para a questão espiritual, irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus é muito clara. Quando nós escondemos a transgressão, escondemos o nosso pecado, as nossas forças se esvaem e a nossa vida começa a morrer, e é como se os nossos ossos estivessem recebendo chumbo derretido. É terrível a sensação, mas quando nós confessamos o pecado e deixamos, aí nós alcançamos misericórdia. Entenda uma coisa: alguém pecou e ninguém viu. Alguém pecou e ninguém viu. O seu pastor não viu, o membro da igreja não sabe. Mas onde houve pecado, se não houve arrependimento, aí há morte espiritual. Uma pessoa não deixa de ser pecadora porque ninguém viu o seu pecado. É a mesma analogia. Assim como uma pessoa mata alguém e desaparece, ela continua sendo uma criminosa onde quer que esteja. O pecador não deixará de ser pecador até que se arrependa do seu pecado. Então Jesus está jogando muito limpo com seus discípulos. Está dizendo muito claramente: tudo que está oculto será revelado. E depois que ele diz isso aos seus discípulos, e ele reitera para que eles não temam essas pessoas que são seus perseguidores, então ele diz algo que eu quero trazer nesta noite como centro para a sua meditação. Ele diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Eu quero meditar com você nesta passagem, nessa noite, neste ponto. Você já entendeu o contexto, você já entendeu que a sua vida tem que ser firmada em Deus, princípio. Você já entendeu que não adianta ocultar o pecado ou o que quer que seja. Você já entendeu que é tempo de arrependimento, de fé e de confiança, de firmar a sua vida em Deus, porque você alcançará misericórdia. Entendeu? Agora eu quero te falar uma coisa muito séria. O que Jesus te diz no secreto é o que você vai proclamar por aí. Não é o que está na sua cabeça, não é a sua opinião sobre o que quer que seja. Você que se chama a autoridade de Deus na terra, você que se chama pastor, pastora, pregador, pregadora, você que se chama ministro da palavra de Deus, quem quer que seja você, aquilo que Deus te revelar no secreto é o que você vai revelar no público.
Eu não estou aqui para trazer opiniões próprias sobre o que quer que seja. Eu estou aqui para proclamar o que Deus manda proclamar. Você está palmilhando essa terra se você é de fato um cristão, se você é de fato uma cristã, para proclamar aquilo que Deus revela ao seu coração, ao mundo. E através da sua voz, através do seu teclado, através da sua música, através da sua presença, através das suas redes sociais, o que é que você está proclamando para o mundo? Você está destilando o mel de Deus para as pessoas, ou você está destilando veneno e envenenando a sociedade? Com lamúrias, murmurações, intrigas, dissoluções, contendas e coisas semelhantes a essas que Deus abomina. Jesus falou: aquilo que eu digo para vocês, às escondidas, às escuras, aqui no secreto, aqui no oculto, vocês vão dizer à luz, vocês vão dizer durante o dia, vocês vão dizer de cima dos telhados, vocês vão proclamar. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o de cima dos telhados. Aqui, amados, está uma chave que eu quero dar a você nesta noite, que Jesus deixou para nós. A nossa manifestação pública, aleluia, a nossa manifestação pública precisa ser o reflexo do nosso relacionamento secreto com Deus. A nossa manifestação pública precisa ser o reflexo do nosso relacionamento no secreto com Deus. Quando você está andando com Deus, o que você expressa é vida, porque Deus é vida. Quando você está andando com Deus, o que você expressa é amor, porque Deus é amor. Quando você está andando com Deus, o que você expressa é justiça, porque Deus é justiça. Quando você está andando com Deus, o que você expressa é retidão, porque Deus é retidão. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: feliz é o homem que não se trai, feliz é o homem que não se condena, se trai, se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que você está aprovando como comportamento, como vida, como palavras, como discursos, como o que quer que seja no público, é reflexo de como você pensa. Então não posso aprovar o pecado, não posso aprovar a injustiça, não posso aprovar a maldade, não posso aprovar a violência, não posso aprovar a tortura, não posso aprovar nada que seja contra os princípios da palavra de Deus e do amor de Deus. O que eu aprovo é aquilo que a palavra de Deus aprova. O que você aprova é aquilo que a palavra de Deus aprova. Eu tenho minhas opiniões sobre qualquer coisa dessa vida, mas as minhas opiniões não são relevantes para você. Elas só são relevantes para mim. O que é relevante para você é o princípio da palavra de Deus. Então Jesus fala que aquilo que você ouve no secreto é o que você leva para o público. Falou com os discípulos: falem. E aí, meus irmãos, eu quero falar uma coisa: não tinha meia palavra. O que eles ouviram, eles proclamaram. Lembre-se que quando Jesus morreu, ressuscitou, deu instrução aos seus discípulos por 40 dias, depois veio o Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. De repente Pedro, chegando à porta do templo chamada Formosa, vê um homem paralítico e diz: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pega aquele homem pelas mãos e levanta, e o homem começa a andar e saltar e é curado. As autoridades lançam mão de Pedro e João e levam para o Sinédrio e começam a interrogá-los. E depois de interrogá-los, eles dizem: vocês não podem mais ensinar no nome de Jesus.
nós proibimos vocês. Aquilo que eles tinham aprendido no secreto com Cristo era o que eles estavam proclamando: a vida, a restauração, a cura, o milagre. E Pedro toma a palavra e diz para eles: nós não podemos obedecer aos homens, mas devemos obedecer a Deus. Eles mandam açoitar aqueles homens e os soltam. E eles vão para casa recebendo chicotadas, mas vão felizes, porque eles não traíram o princípio que aprenderam com Jesus. Eles anunciaram tudo o que tinham para anunciar, com toda a autoridade que tinham para anunciar. Eles anunciaram tudo o que Jesus lhes disse e lhes mostrou em secreto. Tudo o que eles ouviram, eles transmitiram. E os sinais seguiram como milagres e prodígios de Deus para a validação daquela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este é o princípio. Este é o princípio. E Jesus continua dizendo assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que ele está dizendo? Não temam as pessoas. Que horas? Não temam as pessoas. Não temam as pessoas. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, temam a Deus. Não tenham medo das pessoas, tenham medo de Deus. Não tenham temor das pessoas, tenham temor de Deus. E ele diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, portanto, bem valeis vós, bem mais valei vós do que muitos pardais. Quando você firma a sua vida em Deus, na palavra, quando você ouve a Deus no secreto e proclama o que ouviu no público, quando vêm as perseguições, quando vêm as lutas, nenhum pardal vai cair sem o consentimento do Pai, nem você vai cair sem o consentimento do Pai. Não haverá nada que possa prevalecer contra você sem o consentimento de Deus. Isso significa que alguém não pode me perseguir? Isso significa que alguém não pode me matar? Pode me perseguir e pode me matar, mas somente se o meu Deus permitir. E se Ele permitir, terá uma boa razão para isso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, eu quero conclamar você que crê no Senhor, firme a sua fé em Deus, levante a sua cabeça, comece a orar a Deus com ousadia e autoridade, dizendo: Senhor, não importam as perseguições, não importam as lutas, em nome do Senhor Jesus, eu quero viver os princípios e valores do teu reino, e quero ouvir no secreto e anunciar dos telhados. Eu quero aprovar aquilo que o Senhor aprova, mas eu também quero condenar aquilo que o Senhor condena. Então, amados, toda maldade, toda injustiça, toda violência, todo mal perverso das pessoas é repudiado pela palavra de Deus, é repudiado pelo nosso Deus. Toda promiscuidade e pecado é condenado pelo Senhor, e para nos livrar do pecado Ele enviou o seu Filho. Aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. É o que a palavra de Deus promete. Então, contra o pecado prevalece o sacrifício de Cristo. Então nós não podemos viver aliançados com as trevas, nem podemos flertar com a morte, nem com as obras infrutuosas das trevas, mas nós devemos condená-las, como diz o apóstolo Paulo. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, firme a sua vida. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Como tem sido a sua vida? Você tem proclamado Jesus diante das pessoas ou tem negado? Com suas atitudes, com suas palavras, com suas ações, com suas omissões, ou você proclama a Cristo, ou você nega a Cristo.
Se você tem negado a Cristo, arrependa-se hoje em nome de Jesus. Creia que Ele vai te dar vitória sobre este pecado. Entregue sua vida ao Senhor. Confia nele e Ele vai restabelecer a história da sua vida. Mas nós não andaremos mais atemorizados. O Senhor enviou esta palavra ao seu coração hoje para provocar transformação e uma verdadeira revolução no seu íntimo. Tenha coragem de condenar o pecado. Tenha coragem de abandonar o pecado. Tenha coragem de condenar a imundície desse mundo. Tenha coragem de proclamar a palavra de Deus. Essa ousadia e coragem que nos fortalece diante do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, encerrando este momento. Que o Senhor possa abençoar. Nós oramos no início por todos. Vamos fazer nessa oração final uma rápida oração. E se você está passando por alguma necessidade, algum problema, alguma necessidade de cura, coloque agora a mão no seu coração, peça ao Senhor que o cure, porque em nome de Jesus Ele vai te curar. Pai, em nome de Jesus, neste encerramento de culto, Pai, eu quero pedir que o Teu poder venha sobre essas pessoas, que o Teu Espírito confirme esta palavra neste coração, e onde houver pecado, ó Deus, que o Senhor traga convicção de pecado, entristecimento, ó Deus, espiritual, e que essa pessoa venha, ó Pai, a se arrepender diante do Senhor, para ser curado desse mal em nome de Jesus e desse pecado. Onde houver pecados, ó Deus, haja cura e perdão em nome de Jesus. Também onde houver, ó Deus, uma enfermidade, seja curada agora. Onde houver qualquer problema desta vida, que essa pessoa seja restabelecida pelo Teu poder, e saiba que é o Senhor que realiza e é o Senhor que faz. Meu Deus, se houver alguém entre nós, que mesmo sem saber, esteja, ó Pai, contaminado com esse vírus, o coronavírus, em nome de Jesus, nós repreendemos este mal, caia por terra em nome de Jesus este mal, e esta pessoa seja curada para a Tua glória. Meu Deus, nós cremos na Tua palavra, e assim proclamamos, e pedimos que o Senhor continue falando conosco poderosamente, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus.